Quero cumprimentar toda a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos aproveitar que estamos de pé, não perder tempo. Abre a sua Bíblia. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, o capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Você tem a liberdade de adorar aquele que é único de receber a tua adoração, a Jesus Cristo. Ele se faz presente nesta noite. Adore a Ele. Efésios capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Paulo escrevendo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdias, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Podemos assentar. Paulo fala de algo importante, interessantíssimo, muito interessante para a nossa salvação. Ele fala da misericórdia e também da graça. Muitas das vezes confundimos, achamos que é a mesma coisa, graça e misericórdia, porque está lado a lado. Parece muito, mas a graça de Deus é o favor imerecido. Eu e você não merecemos nada da parte de Deus. Quanto mais Deus, desenfeitando a sua glória, e nos presentear com o melhor que tinha ali, junto com Ele, o teu Filho amado, Jesus Cristo. Assim aprove Deus nos abençoar, nos dando este presente, para que eu e você pudesse um dia reconhecê-lo como Salvador das nossas vidas, da nossa casa. E não só reconhecendo, mas fazendo jus ao chamado e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, por onde é que passarmos. Mas aqui hoje vamos falar precisamente sobre as misericórdias do Senhor. Eu não sou muito, irmão, muitos usam, de momentos, e pede o seu irmão para virar para o seu outro irmão e dizer isso ou aquilo. Eu não sou muito de dizer isso, mas hoje eu vou ser um pouco ousado, dentro da liberdade que o Espírito nos dá. E gostaria que você olhasse para o seu irmão à sua direita, à sua esquerda. Olhe para ele e diga assim para ele, faça uma pergunta. Diga assim: você sabe por que você está aqui hoje? Neste momento eu creio que muitos pensaram e responderam, talvez um quis dizer: eu estou aqui porque eu resolvi vir adorar a Deus. Eu estou aqui porque fulano me chamou. Eu estou aqui porque eu não tinha nada que fazer, resolvi vir à casa de Deus. Mas sabe qual é a resposta real? É as misericórdias do Senhor. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Nada mais do que por causa das misericórdias do Senhor. Então por aí toda prepotência, todo ego e orgulho tem que cair por terra. Porque é um ditado que diz que somos farinha do mesmo saco. Mas na verdade, biblicamente, podemos dizer que somos pó da mesma terra. Somos pó da mesma terra. A palavra misericórdia vem do latim misere, ter compaixão, córdia, coração. Deus nos olhou e na nossa miséria Ele resolveu ter compaixão. Não havia nada de nós.
não há nada que prestasse. Mas Deus olhou com um olhar de compaixão e resolveu: eu vou investir o meu melhor. Eu vou enviar o meu filho para salvar, porque eu tenho um grande plano. Deus tem um grande plano na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem um grande plano na sua casa, na sua família. Mas é preciso entender, quando Jesus disse para uns escribas ali, contestando a Cristo: olha, vai e procure entender o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Nós devemos entender que quando nós não vivemos na misericórdia de Deus, e sendo assim misericordioso com aqueles que necessitam de misericórdia, nós ofendemos diretamente a Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o Pai das misericórdias, e Ele resolveu investir em mim e em você algo de um valor imensurável, que é o sangue do teu Filho amado ali na cruz. E quando então não usamos de misericórdia, não vivemos de acordo com as misericórdias do Senhor na nossa vida para com o próximo, dá para parecer algo forte, mas parecemos que somos melhor do que Deus, porque Deus doou o seu melhor, foi misericordioso, compassivo para conosco, e muitas das vezes não conseguimos usar de misericórdia com aquele que está numa miséria. Mas que miséria, não estou falando aqui simplesmente de uma pobreza, talvez ali financeira, de alimento, não. Tem tantos precisando da misericórdia, da nossa misericórdia. Quando entregamos em chorar com aquele que está chorando por um período de vale, um período tribuloso, quando nos usamos ali de abraçar com a causa daquele que precisa ser abraçado, com sinceridade. Devemos viver a misericórdias do Senhor em nossa vida. Por que devemos viver assim? Porque Deus assim fez conosco. Lamentações 3, 22, Lamentações de Jeremias, o profeta chorão. Um texto muito usado, muito citado por muitos, em congressos, em tantas grandes mensagens. Jeremias aqui, ele diz algo: as misericórdias do Senhor é a causa, é a razão de não sermos consumidos. Jeremias, vendo ali Israel virar as costas, depois de Deus usar tantas vezes de benevolência, de favor com aquele povo, e eles sempre virando as costas a ponto de ir para o cativeiro. E no livro de Lamentações nós vemos já Jeremias lamentando. Jerusalém agora, ele depara no capítulo 1 como uma viúva, deixada ali, só, porque o povo ali sendo levado ao cativeiro, e aquilo doía, ele lamentava. Mas mesmo assim o povo sempre virando as costas para que Deus usava o profeta, Deus assim ainda sempre usou de misericórdia com Israel. E também não é diferente para as nossas vidas nos dias de hoje. Deus tem usado de misericórdia para conosco. Você e eu não estamos aqui porque queremos, porque temos uma vida financeira controlada, porque somos o tal. Não. É porque Deus tem usado de misericórdia para conosco. Me entristece, meus irmãos, nesses 20 anos de evangelho, quando muitas das vezes encontramos com pessoas, e às vezes levanta o nariz, faz de conta que não conhece, nem com a paz do Senhor, a prepotência.
Esquece que é a misericórdia de Deus. É a razão porque estamos vivos. É a razão porque temos uma família. É a razão porque temos um emprego. É a razão pelo qual nós respiramos. E estamos aqui nesta noite para adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso o salmista diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E é para isso que o Senhor usou de misericórdia para com a mim e com a sua vida, para que reconhecer que grande somente Ele é grande e digno de toda adoração e reconhecimento. Amai decouve alamas, decou lamas. O evangelho do Senhor é muito simples. Simples. E é por isso que Jesus diz, em Mateus capítulo 11, vinde a mim. Ele vinde a mim e aprendi que sou manso e humilde de coração. Aleluias. A primeira carta que primeira epístola de João escreve que aquele que diz estar nele deve andar também como ele andou. Jesus sempre usou de misericórdia. Temos vários exemplos na Bíblia que Jesus usando de misericórdia, como o cego de Jericó, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Como Davi, um dos maiores exemplos, reconhecendo na sua miséria, depois de cair, pede por misericórdia. Nós ofendemos a Deus, irmãos, diariamente. Não é porque um dia aceitamos Jesus como Salvador, estamos isentos de erros, de pecar, não. Nós falhamos. E é por isso que Jeremias, ele diz aqui, as misericórdias do Senhor são a causa pela qual não somos consumidos. E no verso 23 ele diz: são novas cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Deus não usou de misericórdia uma única vez, porque ai de nós, mas a sua fidelidade é para sempre. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor renovam sobre as nossas vidas. Erramos constantemente, pecamos contra o Senhor, contra o próximo, mas quando chegamos diante do Senhor e pedimos pelas suas misericórdias, o Senhor usa de misericórdia e compaixão e nos dá novamente uma oportunidade de consertar, de ser melhor. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para reconhecer que estamos aqui não porque somos bons demais, mas é porque prove ao Senhor usar de misericórdia para conosco. Prove ao Senhor usar de misericórdia para conosco. Meus queridos, isso é muito sério falar da misericórdia, porque nós devemos usar de misericórdia um para com os outros, porque isso pesa na nossa salvação. Isso é muito sério. Podemos ver a parábola que se encontra em Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. O filho pródigo. É Deus fazendo conosco. Erramos, levantamos o nariz, achamos que estamos com a razão, às vezes ofendemos o Senhor, e às vezes partimos num caminho errado, pensamentos errados, motivos errados, mas quando voltamos, quando entendemos que sem essa presença, sem o Senhor na nossa vida, nós não somos nada, está ali o Senhor, com braços abertos, como o pai daquele filho pródigo ali. Muitos até vezes não entendem, mas fulano fazia isso, aquilo outro, agora está dando uma de crente. Não, é a misericórdia do Senhor. Muitos ali
né, o próprio irmão do filho pródigo, questionando, porque ele pegou toda a sua herança, gastou, né, fez tudo que não podia, voltou com um maltrapilho ali, e o pai de braços abertos recebeu, colocou nele vestes novas, colocou anel em seu dedo, e voltou aquele filho para o lugar onde ele não deveria ter saído. E o lugar que nunca devemos sair é da presença do Senhor. É da presença do Senhor. Jesus, ele simplifica quando eu diz aqui, irmãos, que isso pesa na salvação, a misericórdia. Precisamos ser humildes, precisamos ter misericórdia em nosso coração, fazer disto prática, falarmos da misericórdia do Senhor. É muito fácil, mas devemos viver a misericórdia como prática em nossa vida. E Jesus, quando ele fala ali, daquele, irmãos, aquele filho pródigo, talvez ele não tinha, ali o pai não tinha o porquê, já tinha dado tudo, já tinha invertido tudo, não tinha o porquê recebê-lo de volta. O Senhor investiu a maior riqueza que possamos imaginar, o seu filho, para nos salvar. E muitas das vezes queremos voltar atrás, recuar, e não é o que o Senhor quer. Mas o Senhor sim ainda tem usado de misericórdia. Jesus, ele nos ensina no Sermão da Montanha, no capítulo de número 6, do versículo 12, na oração do Pai Nosso, versículo 12 em diante. Ele diz o seguinte, quando nos ensinando a orar ali, ele ensina que devemos orar assim: perdoa-nos, ó Pai, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isso é misericórdia, é compaixão. Te ofendeu, está difícil a situação, mas usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Aleluias. Jesus simplifica isso bem, irmãos, quando eu disse que isso faz parte da nossa salvação, a misericórdia. Quando Jesus fala do bom samaritano, Lucas capítulo 10, 25 em diante. Havia ali um certo doutor e perguntou para o mestre: Senhor, o que é necessário para herdar o reino de Deus? O que é necessário para eu fazer para herdar o reino de Deus? Jesus, então, ele disse para aquele certo doutor: olha, observaste o mandamento, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, de todo o teu coração e entendimento. E também amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus então, ele disse, tem observado. Mas Jesus começa então a contar, porque ele indaga Jesus dizendo: Senhor, mestre, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus começa a contar aquela parábola daquele homem que ali à beira do caminho, todos conhecem aquele homem qual caiu, ferido, alvejado por assaltantes. Passa ali o sacerdote, passa o levita. Tanto o sacerdote como o levita passa de largo. Mas quando vem ali então aquele samaritano, ele estende a mão para aquele ferido.
Ele estende a mão, leva ele, cura os ferimentos. E no final ali daquela parábola, Jesus diz àquele homem, aquele doutor: quem ali foi o próximo? E aquele homem responde bem dizendo: aquele que usou de misericórdia. Jesus diz: respondeste bem. Mas os irmãos entenderam que no início dessa parábola ele pergunta para o Senhor: o que é necessário para herdar o reino de Deus? A misericórdia, ela precisa fazer parte do nosso caráter cristão, da nossa vida com o Senhor, da nossa vida para com o próximo. Porque isso nos qualifica a herdar o reino de Deus. Porque no capítulo 5, ainda no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus, falando ali, ensinando sobre as bem-aventuranças, ele diz o seguinte: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feliz, bem-aventurado, feliz são os misericordiosos. Para herdar o reino de Deus, devemos não só valorizar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nos resgatando através do teu Filho Jesus Cristo ali na cruz, por causa da nossa vil maneira de viver ali no pecado, mas Ele nos trouxe vida, para que também aprendemos com o Senhor a viver na misericórdia, porque Ele usou de misericórdia para conosco. Aleluias. Jesus, já estamos terminando o tempo, não é pouco, mas eu creio que aquilo que o Espírito Santo quis e quer falar, Ele falou e está falando em cada coração. Voltando ali para a cruz, Jesus ali crucificado, e ali Jesus viu vários que Ele curou, do alto daquela cruz, sentindo dor, aqueles cravos ali em suas mãos e seus pés, aquela dor horrível. E Ele presencia várias pessoas, os soldados tirando sorte com a sua roupa, e Jesus contempla pessoas que Ele curou, pessoas que Ele abençoou. Muitos desses estavam ali quando colocaram a opção de crucificar Barrabás ou Jesus. E muitos desses que Jesus operou milagres, maravilhas, estavam ali: crucifica Jesus. E muitos estavam ali também diante daquela cruz, Jesus já pregado, agonizando. Mas o sentimento de compaixão do Senhor, de misericórdia, falou muito alto, porque Jesus, olhando ali a miséria do coração do homem, daqueles que todos estavam ali, e também olhando para nós nesse dia de hoje, porque somos falhos, não reconhecemos nem 1% daquilo que Deus fez, nem 1%. Muitas das vezes nos sentimos, no privilégio, ou seja, às vezes entendemos que é obrigação de Jesus fazer isso ou aquilo. Não, irmãos, o maior milagre Jesus fez, que foi nos dar a salvação de vida eterna. Então, nosso viver aqui na terra é unicamente para ser grato e grato a Ele dia após dia. E Jesus ali, irmãos, pregado, agonizando, Ele olha para mim e para você e diz assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz.
Ramai deco e alamas. O Espírito Santo está aqui nesta noite, meu querido. Aleluias, aleluias. Devemos a cada dia esvaziar de nós e reconhecemos que somos pós e só nos tornamos alguém ou alguma coisa quando a misericórdia de Deus está na nossa vida. E essa alguma coisa que nos tornamos, devemos entender a ser um instrumento para a glória de Deus e nada mais. Bendito é o nome do Senhor. Essa foi a palavra do Senhor Jesus pregada naquela cruz ali, olhando para a miséria da humanidade. Senhor, perdoa-os porque não sabe o que faz. Ele resolveu investir tudo, irmãos, para hoje nós temos a oportunidade de entrar diante do Santo do Santo e falar diretamente com o Senhor, receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nos dar, que é o melhor dia após dias, e muitas das vezes não conseguimos enxergar que Deus tem feito milagres e maravilhas. Só de estarmos vivos nesse dia é um grande milagre de Deus. Que Deus em Cristo continua abençoando a sua vida poderosamente. Venceu aqui o prazo, irmãos, mas que Deus possa ter falado no teu coração, porque no meu Ele falou poderosamente. Que a cada dia reconhecemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus falou com a igreja. Sabe qual é o grande mal? Renata, prepara que você vai louvar o nome de Jesus agora. Sabe qual tem sido o grande mal destes últimos instantes da igreja aqui na terra? É que às vezes não se compreende a voz de Deus quando fala na bonança, na brisa suave. O povo está acostumado com o alvoroço, é com o fogo. E a igreja está perdendo muito com isso, porque às vezes Deus está falando de forma suave, numa brisa, e nós passamos despercebido. Que mensagem rica, irmãos. A nossa salvação está condicionada a sermos misericordiosos. Se não perdoarmos, não seremos perdoados.